Agora, nós vamos tratar no bloco 2 sobre como iremos calcular o Simples Nacional em 2018. Bom, nós tivemos uma palhinha de cálculo de 2017 até 31 de dezembro de 2017, é importante ressaltar. E a partir de 1º de janeiro de 2018, nós temos outras disposições, sobretudo de limite de faturamento. O MEI deixa de ter um limite de 60 mil e passa agora a ter um limite de 81 mil. A ME continua nos 360 mil, não mudou nada. O que mudou é agora a EPP. A EPP deixa de ter um limite de 3 milhões e 600 e passa a ter um limite de 4 milhões e 800. E aí, eu começo a aumentar. É óbvio que esse limite é tanto para vendas internas como para vendas para o exterior. E aí eu tenho um limite interno, limite do exterior. Essas vendas de 4 milhões e 800 é um grande avanço. Muito se discutia porque queriam 7 milhões e 200 e tal, mas na negociação chegou-se a 4 milhões e 800. Não se prenda a esse limite, porque você pode, sem dúvida nenhuma, faturar mais. É óbvio que você vai sair do regime tributário simplificado, mas naturalmente você vai crescer. E a minha ideia é óbvio, então, que é você chegar a um lucro real e ser uma empresa de grande porte faturando 300 milhões. E aí, nesse caso, para a EPP, 4 milhões e 800 ano. Agora, nós temos o seguinte, muito cuidado. Eu tenho esse limite de 4 milhões e 800 no ambiente federal. Entretanto, no ambiente municipal e estadual não se aplicam. ICMS e ISS continuam o mesmo limite. E aí eu tenho um adendo. Se eu exceder os 4 milhões e 800, aí eu saio integralmente do Simples. Entretanto, se eu exceder os 3 bilhões e 600, limite estadual e municipal, pois não há regulamentação ainda, claro que respeitando ainda o seu limite estadual, porque esse limite ele é baseado no PIB e na disposição da 123. Então veja que se você exceder, você irá calcular o ICMS e o ISS por fora do Simples Nacional. Exceder os 3.600 ainda continua no Simples Nacional dentro do PGDAS. Vai até 4 milhões e 800. Agora, excedeu para fins estaduais e municipais, eu tenho o seguinte adendo. A empresa de pequeno porte que ultrapassar o limite de 3 milhões e 600 anuais estará automaticamente impedida de recolher o ICMS e o ISS na forma do Simples Nacional, a partir do mês subsequente àquele em que tiver ocorrido o excesso. Ou seja, eu vou calcular um DAI separado, eu vou calcular um DAN separado, eu vou estar ou não estar, dependendo do estado, no SPED fiscal, dependendo da segmentação. E aí é um cuidado pleno, pois você estará dentro de uma obrigatoriedade específica para aquele estado, e aí esse é um cuidado muito pleno, porque o SPED fiscal requer muito tratamento específico por itens e tudo. E na hipótese em que o recolhimento do ICMS ou do ISS não esteja sendo efetuado por meio do Simples, as faixas de receita do Simples Nacional superiores sofrerão redução da alíquota efetiva, ou seja, a retirada desses impostos do anexo 1 ao anexo 5. E aí eu trago uma inovação. Marcos, cadê o anexo 6? Opa, para as alterações inovadoras, nós não teremos o anexo 6. Então perceba que a alteração do limite, ele é fundamental sim, mas a priori, somente no ambiente federal. No ambiente estadual e municipal, nós não teremos essa tratativa, pois ainda não há regulamentação dos estados e municípios. Então, nós vamos agora para, novamente, a disposição do cálculo. Eu preciso entender a RBT12, Receita Bruta Total, dos últimos 12 meses acumulada, para me enquadrar na faixa daquele anexo e depois dispor da alíquota necessária e, por fim, encontrar a receita bruta do mês. Então, sabendo disso, mesma lógica, nós vamos a um
caso prático, há um exemplo. E aí eu trago novamente o exemplo. Suponha que a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses foi de 380 mil. Logo, independentemente do anexo, vamos analisar a nova disposição das faixas. Agora eu vou lhe trazer um quadro da Lei Complementar 155. A anterior era da Lei Complementar 123. Agora nós vamos trazer a nova disposição para 2018. Nós vamos trazer aqui o anexo 1 e vamos fazer algumas comparações, alguns argumentos para entender se a carga tributária aumentou ou não aumentou. Então veja só, nós vamos analisar essas disposições das faixas. Então entenda o seguinte, os 380 mil é um valor da receita bruta total acumulada dos últimos 12 meses. Então, antes eu tinha 20 faixas. Perceba que lá na Lei Complementar 123, você tinha 20 faixas dispostas naquele quadro para se enquadrar a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses. Agora, eu deixo de ter 20 e passo a ter 6 faixas. Agora, eu tenho outras disposições. Eu tenho agora uma progressividade. Eu deixo de ser injusto e passo a ser um pouquinho, respeitando suas proporcionalidades, justo. E aí, se eu tenho um faturamento de 380 mil, eu vou me enquadrar na terceira faixa, que vai de 360 mil a 720 mil. Então, eu olho logo e verifico a alíquota. Só que aquela alíquota, ela não é a alíquota que eu vou utilizar plenamente naquele meu cálculo como era antigamente. Eu vou chamar essa alíquota de, pela matemática financeira, nós conceituamos, e aí não existe isso em legislação nenhuma, mas eu vou conceituar agora, entre eu e você, a alíquota nominal. A alíquota nominal, Marcos? Como assim? Perceba. Primeiro eu vou ter a alíquota nominal, para depois ter a alíquota efetiva. Opa, por quê? Porque existe ali um negócio chamado progressividade. E essa progressividade, ela respeita as regras de justiça. Pois, se eu ultrapassar 1 centavo, é a mesma coisa de eu estar correndo da seguinte forma. Eu faturo 360 mil nos últimos 12 meses, eu estaria na alíquota de 7,3%. Entretanto, eu comecei a faturar R$1.000 a mais. Passei a faturar agora 361 mil. Tributa-se 360 mil com 7,3 e os R$1.000 que ultrapassaram serão tributados com 9,5. Ou seja, justamente aquilo que vai até 180 mil tributa-se a 4%, depois o que ultrapassou os 180 mil tributa a 7,3% e, consequentemente, o que ultrapassou os 360 mil tributa-se 9,5%. Ou seja, eu tenho tributações progressivas. Eu não tenho uma tributação direta saindo do zero até o momento em que eu tributo a partir daquele faturamento que ultrapassou. Eu tenho tributações particionadas, o que eu deixo, portanto, o cálculo mais justo. E, consequentemente, eu não prejudico o crescimento daquela empresa. Por isso, o projeto de lei 125 era chamado de Crescer Sem Medo. E aí, eu trago uma justiça nesse processo. Muitos estão dizendo que agora eu vou pagar mais. Cuidado, eu posso até pagar em algumas situações mais e aparentemente ser uma tributação maior. Mas se você analisar a fundo a comparabilidade desses processos, parece, sim, ao meu ver, ser um pouquinho mais justo, apesar de ser complexo. E aí, eu tenho que trazer mais ideias matemáticas. Olhando primeiro para aquela tela lá de cima, nós temos o seguinte: 9,5 como a alíquota nominal. E aí você encontra depois, marcado de amarelo, um negócio ali chamado valor a deduzir. Lá na Lei Complementar 155, existe uma fórmula em que nós vamos tratar essa fórmula agora. Marcos, isso quer dizer que todo mês eu vou ter que fazer esse cálculo? Sim. Todo mês esse cálculo. E aí a gente vai para a fórmula. Tendo então a alíquota nominal, nós vamos agora fazer o cálculo expresso dessa fórmula. E aí nós vamos o seguinte: a RBT 12
que a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses de 380 mil, vezes a alíquota nominal 9,50%, menos a parcela a deduzir, dividido pela RBT 12. Essa é a fórmula tratada pela Lei Complementar 155. E é óbvio que você vai ter uma planilhazinha para fazer, o seu sistema vai fazer, deve ter um simulador e assim sucessivamente. E aí nós temos o seguinte, olha só, 380 mil vezes a alíquota nominal 9,5%, que é a alíquota lá da tabela. E aí eu multiplico os dois, dá um valor X, divido um pelo outro, faço a regra lá da prioridade matemática, onde eu devo multiplicar e dividir primeiro, e depois subtrair e somar. Subtraio a parcela a deduzir de 13.860 e chego a um valor específico, a uma alíquota efetiva de 5,85%. Logo, nós tínhamos uma alíquota nominal de 9,5% e agora temos uma alíquota efetiva de 5,85%. Então, eu tenho 5,85% em que eu vou pegar essa alíquota efetiva e jogar agora no meu faturamento do mês. Onde 65 mil vezes 5,85%, eu chego a 3.802,50. Antes, eu tinha uma alíquota efetiva, lá naquele cálculo em que nós tínhamos no bloco 1, de 6,84%. Agora, eu tenho uma alíquota efetiva de 5,85% no mesmo anexo. É claro que existirão situações em que é maior o tributo, sem dúvida nenhuma, mas é claro que existirão, acredito que em mais situações, o tributo poderá diminuir um pouco. Isso não vai ser uma regra linear, vai depender da situação. E aí, 5,85% a alíquota efetiva, cheguei a um valor do Simples Nacional de 3.802,50. E aí, esse cálculo, eu preciso entender o seguinte, Marcos, quando eu tenho esse valor do Simples Nacional de 3.802,50, antes você me disse que separou os tributos bonitinho, imposto de renda, CSLL, PIS, COFINS, ICMS, CPP. Como é que eu distribuo agora nessa nova disposição? Agora você deixa de olhar a primeira parte da tela e vamos para a segunda parte da tela. E aí nós vamos distribuir o Simples Nacional entre todos esses tributos. Eu tenho do valor encontrado 5,50. Do valor encontrado 3,50. Ou seja, do valor encontrado eu tenho uma disposição para cada tributo, uma proporcionalidade. E aí eu tenho o seguinte, como é que eu vou calcular a distribuição para cada tributo? E aí eu tenho 3.802,50, 5,50 eu tenho para o imposto de renda 209,12. CSLL 3,5%, 133,08. Depois, COFINS 484,43. PIS 104,95. CPP 1.597,05. ICMS 1.273,87. Para que você precisa do valor do ICMS? Ora, para destacar. Quando tiver o ISS, ora, para destacar. Então eu preciso entender, e agora ficou um pouquinho mais complexo, é óbvio, para saber quanto eu vou destacar do meu ICMS, do meu ISS, até inclusive dos outros tributos, da carga tributária completa, especificamente no meu documento fiscal. Ficou um pouquinho mais difícil, não é simplesmente aplicar um percentual da tabela, mas sim o percentual do tributo daquele mês. E aí, 33,5% de ICMS, que dá 1.273,87, mas é 33,5% do tributo, não é do valor do documento. E muito cuidado, portanto, nessa distribuição, porque ela também vai confundir. Ok? Ficamos claros? Até o próximo bloco.